coisa boa. Quero também convidá-los agora a abrirem comigo a palavra do Senhor, do Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 3, no versículo de número 22. Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do verso 22, nós iremos ler nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e pela oportunidade que temos de explaná-la. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a compreender ainda melhor a tua santa palavra, e que sejamos edificados, fortalecidos, Pai, ó Deus, e ao sairmos daqui, saiamos, ó Pai, com muita alegria, Pai, porque aprendemos um pouco mais de Ti. É assim que nós choramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amém, meus amados irmãos, capítulo número 3, a partir do verso número 22, nós estamos dando sequência à exposição do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é aquele evangelho que a gente recomenda que todo recém-convertido ele o leia. Comece por ali, comece pelo Evangelho de João. Também é importante relembrar a vocês que o Evangelho de João ele foi escrito por qual João? O João, o apóstolo. Então, João, o apóstolo com amor, é quem escreve o Evangelho. E eu queria dizer para vocês, inicialmente, olhando para o versículo 22 e seguinte, que o texto aqui vai nos mostrar um pouco do ministério de Jesus ali na região da Judéia. E o texto nos fala, no verso 22, algo muito interessante e curioso. Ele fala que depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E todos ficam se perguntando como assim se ele já está na Judéia. E aí muitos entendem que ele foi mais para o interior, ele prosseguiu território adentro da Judéia. É o que a maioria entende aqui. E o texto fala para nós que ele batizava. E aqui pode surgir uma questão tanto quanto difícil para alguns. Eu não sabia que Jesus batizava. Mas eu convido você a olhar para o capítulo 4, versículos 1 e 2, que nos esclarecem, principalmente no verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então Jesus, na verdade, não batizava, é o que o capítulo 4, versículo 2 nos esclarece. Mas os seus discípulos o faziam com o seu aval, com a sua orientação. E isso é importante que se diga para que a gente compreenda melhor o texto. E aí, na sequência, olhando para o texto ainda, o texto vai nos dizer assim: ora, estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Aí, no versículo 23, nós vemos a informação logo no início. Quem fazia isso? João. Mas que João? João Batista. João Batista, ele naquela mesma região, ele estava batizando pessoas ali. E aí, meus irmãos, quando a gente prossegue um pouco mais, a gente vai entender que ele ainda estava em atuação, porque ainda não havia sido preso, nem tampouco decapitado, o que aconteceria um pouco mais à frente. E na sequência o texto nos diz assim, veja comigo: ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. Aqui acontece uma coisa digna de nota. Jesus não tinha problema com João, João não tinha problema com Jesus. Tudo acontecia de maneira muito ordeira. Por quê? Porque Jesus era o Verbo e João dizia que ele era o quê? Ele era a voz.
Jesus, o Messias, mas João era aquele quem apontava para o Messias, era o precursor, era aquele que chamava o povo ao arrependimento e apontava para Jesus Cristo. Mas acontece uma coisa, há aqui um debate, uma contenda entre possivelmente um fariseu e os discípulos de João. E essa contenda, ela surgiu, e nós que somos humanos somos capazes de compreender o que estava acontecendo aqui. Qual era essa contenda? Era sobre a purificação, ou sendo mais especificamente sobre o batismo. Qual era o batismo mais relevante, mais importante? Era o batismo de Jesus ou era o batismo de João Batista? Qual era o mais importante? E aí surgem aquelas questões que sempre pairam nos relacionamentos, né? Qual é a igreja melhor? Qual é a igreja que tem mais poder? O que tem mais força? Oração de poder? Quem é que tem realmente um ministério mais bem sucedido? Essas questões, elas são muito comuns ainda nos dias atuais. Mas note que isso aconteceu entre um fariseu, uma discussão entre um fariseu, um judeu, e os discípulos de João Batista. Não havia problema entre Jesus e João Batista. E é muito curioso que na história existem dois homens muito importantes na história da igreja, um chamado John Wesley e o outro chamado George Whitefield, alguns falam Whitefield. Esses dois homens, eles tinham posicionamentos divergentes teologicamente falando. John Wesley, uma linha mais arminiana, e George Whitefield, um calvinista. Mas os dois se davam muito bem, não tiveram sérios problemas. Os problemas que surgiram foram problemas entre os seus discípulos, os seus seguidores, mas entre eles não havia nenhum tipo de problema. E aí o texto, quando a gente olha para ele, o texto fala no versículo 26, e foram ter com João, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Era como se eles dissessem: Jesus, melhor dizendo, João, você está perdendo espaço para Jesus. As pessoas agora, depois que você deu um testemunho acerca de Jesus, elas estão indo atrás dele. É a ele que elas estão seguindo. E o seu contingente de discípulos, ele está diminuindo. Porque todos agora querem seguir a esse Jesus. E que também está batizando na nossa região. Então, é aquilo que o versículo 26 nos informa com muita clareza. E aí vem a questão. Em nossos dias, como é complicado entre as igrejas, entre os ministérios, parece que a gente se esqueceu que o nosso maior afã deve ser o afã de glorificar a Cristo, de ver o reino crescendo, de ver as pessoas também se convertendo. Mas em lugar disso, parece que há uma briga tão grande por poder, por visibilidade, por influência, por fama. E o que é pior no meu entendimento é que esses que estão brigando por fama, por poder, eles não estão fazendo aquilo que deveria ser a sua missão, a sua grande missão ministerial, que seria justamente de cuidar do rebanho do Senhor, de pastorear, de ensinar a palavra, de instruir em todo o conteúdo de Deus. Parece que a grande preocupação agora é ver quem vai ser mais famoso, quem é mais relevante, quem ocupa mais espaço. E isso é lamentável. A gente diz isso para a própria vergonha do Evangelho, que gera muita confusão na cabeça das pessoas à nossa volta. E quando a gente olha para a história da igreja mais recente, nós encontramos homens que não eram assim. Os homens que, para mim, são os homens mais relevantes da história da igreja, eram homens profundamente abnegados, homens que tiveram uma vida simples, homens que visavam em primeiro lugar o Evangelho e o enaltecimento da pessoa de Jesus Cristo. No ano de 2011, faleceu um dos maiores exegetas do século XX,
John Stott. E conta a história que na manhã, no dia da sua morte, pela manhã, ele pediu para ouvir o Messias de Handel. E quando entardeceu, veio a notícia que ele havia partido para o encontro com o seu Messias, com Jesus Cristo. Ele havia falecido. Mas durante toda a sua vida, John Stott, que poderia ter vivido de maneira muito abastada, ele destinou tudo aquilo que ele produzia como livros, como escritos, para que esses valores fossem destinados à evangelização e à formação de pastores. Ele não estava preocupado consigo, nem tampouco fazendo concorrência com nenhuma outra pessoa. Um homem de um cabedal intelectual incrível, mas que conseguia traduzir os assuntos mais profundos dentro de uma linguagem que todos conseguiam compreender. Mas ainda assim, falando com simplicidade, mas falando de coisas profundas, ele foi capaz de aquecer o coração, inspirado, com palavras tão inspiradoras. Ele foi capaz de falar o coração de muita gente, de muitos jovens, que hoje, assim como eu, já estão numa fase mais madura. E quando a gente faz uma comparação entre as celeumas que surgem, as brigas entre ministérios, as motivações que levam muita gente a pregar o Evangelho, a gente não tem como não ficar um tanto quanto triste e também decepcionado. Mas quando o texto prossegue, ele vai nos dizer assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por mais singela que seja a sua função, por mais singela que seja a sua missão, ela foi dada por Deus. E se ela foi dada por Deus, você deve cumpri-la de todo o seu coração, com toda a sua paixão, com toda a intensidade e alegria. Por mais singela que seja a missão dada por Deus a você. E João, como ninguém, foi um líder bem resolvido, João Batista. Um líder bem resolvido. Um líder que sabia muito bem qual era a sua missão e a sua função. Tudo que ele fazia por delegação divina. E fazia estritamente dentro daquele parâmetro. E era assim que acontecia. Ele agia de uma maneira muito sábia. E nunca pensou em concorrer com Jesus Cristo em nada. E o que eu peço a Deus na minha vida também é que eu tenha a mesma capacidade de reconhecer que a minha missão, por mais simples que seja, é a missão que Deus me deu. Eu não devo sonhar com outra. Eu não devo ficar buscando um espaço que Deus não tem para mim. Eu devo me alegrar em Deus pelo povo, pelas ovelhas, pelos irmãos que Deus me deu para eu cuidar como pastor. E a cada dia, Deus vai acrescentando uma nova pessoa. E as pessoas vão chegando das maneiras mais inusitadas, mas elas vêm a se somar conosco no trabalho do nosso Deus. João acreditava na soberania divina. E parece que muitos pregadores do tempo presente, eles se esqueceram que existe um Deus soberano que rege todas as coisas, que direciona a nossa vida, que abre portas, que nos abençoa, que cuida de nós e que tem propósitos muito bem específicos para conosco. E não há ninguém que possa nos impedir, porque se Ele deseja, se Ele quer, se Ele chamou, Ele de fato vai realizar e Ele vai cumprir. Portanto, João estava inteiramente tranquilo em relação a isso, porque reconhecia qual era o seu papel, qual era o seu chamado. Talvez essa seja uma oração importante de nós fazermos. Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, como é que vai ser a minha vida? Senhor, o que eu devo fazer? Como devo agir? Como eu posso somar? Será que existe alguma área nesta igreja que eu possa fazer algo, que eu possa trabalhar, que eu possa ajudar o conselho em alguma atividade? Senhor, o que eu tenho para fazer e por fazer? E o texto prossegue nos dizendo assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo.
Desde o início, João falou para os seus discípulos que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, mas ele era aquele que veio para preparar o caminho. E ele reitera essa mesma afirmação. Sabe por quê? Porque parece que não existe uma outra maneira melhor de nós aprendermos do que a repetição. Quando a gente repete, a gente daqui a pouco não esquece mais. E eu lá em casa eu digo para meus filhos, quando eles estão estudando, faça como seu pai fazia quando era jovem, e ainda hoje eu faço. Faça questionários, escreva, releia, pontue, cria lá um mapa mental para você poder gravar, porque depois isso vai estar tão inserido em você que você nunca mais vai se esquecer. E aqui João reitera o que ele já havia falado anteriormente. E ele fala aqui para nós ainda, veja no versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. A obra de Cristo era tão relevante que para João não era nenhum demérito ser um coadjuvante. Sabe aquele ator que não é o principal, mas que também está nas cenas? João, ele entendia perfeitamente que a sua missão, o seu papel, era profundamente importante, ainda que sendo um papel secundário. Irmãos, ser secundário na obra de Deus, ou por chamado de Deus, é um maravilhoso. Ter um ministério pequeno ou grande, mas estar sendo fiel a Deus, isso é abençoador. E quando a gente olha ainda para o texto, a gente percebe que aqui é um João que não falava de si, que não queria se mostrar, que não queria os holofotes para si, mas o que ele desejava, meus irmãos, era apontar para Jesus Cristo. Era apresentar Jesus às pessoas e era apontar para Jesus Cristo. Nós hoje estamos precisando ver em nossos dias ministérios nos quais os pregadores não apontam para si, mas que eles apontem para Jesus Cristo, o único que tem poder para transformar vidas, o único que é capaz de mudar um coração endurecido e seco. Não devemos colocar o nosso outdoor na frente da igreja com a nossa face estampada, como em muitos lugares nós vemos. Nós precisamos enaltecer e apontar para o nome e para a pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E quando olhamos para o texto, no versículo seguinte, veja comigo, ele vai se valer de uma imagem agora, de algo conhecido por todos, para ensinar uma grande lição àqueles que o seguiam. E essa lição também é transferida para nós hoje. Veja comigo o versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. E nós sabemos que Israel era, na verdade, a esposa de Jeová no Antigo Testamento. Mas aqui o texto nos fala que o que tem a noiva é o noivo. E a igreja é a noiva. E aqui nesse caso ele fala especificamente sobre aqueles também que estavam indo ao encontro de Jesus Cristo. Então, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. E aqui uma explicação. Vocês sabem que o casamento lá em Israel, ele tinha duas etapas principais. Já expliquei isso aqui. Primeiramente, o noivado, que tinha contrato, que tinha regras, se por acaso fosse quebrado. Então havia o noivado. E havia realmente a celebração final, onde havia a consumação do casamento. Isso poderia variar entre 3 meses a 1 ano. E havia um personagem muito importante dentro dessa cerimônia. E que personagem era esse? Era um amigo do noivo. Ele tinha um valor, uma importância muito grande, porque ele cuidava de
todas as coisas para que a celebração, para que a festividade, ela fosse a contento, que todos ficassem felizes, o noivo também, e também a sua noiva. Então, o amigo do noivo, ele tinha um papel extremamente relevante, importante, cuidava de toda a organização, mas só que ele não era o noivo. Ele não tinha a noiva. A noiva era do noivo. A noiva não era um amigo do noivo. E é isso justamente que João está dizendo aqui. João está dizendo, olha, quem tem a noiva é Jesus Cristo, não eu. Eu sou um amigo do noivo. Eu vim com a função de preparar todas as coisas. E ao ouvir a voz do noivo, eu me alegrei, porque eu cumpri a minha missão. Eu fiz tudo aquilo que estava sob a minha responsabilidade. E com isso, a minha alma se alegra. E o casamento na cultura de Israel sempre foi uma celebração que simboliza o quê? Alegria. Até mesmo nas danças tão comuns das festas judaicas de casamento, uma dança com decoro, uma dança decente, mas dança, alegria, festividade. É assim que eles celebram. Não era diferente ontem e não é diferente hoje. Mas o que é importante dizer para os irmãos nesta hora é que com essa explicação, João está deixando claro que ele sabia da sua missão, ele se alegrava com ela, ele estava satisfeito e feliz com Deus, porque Deus o havia chamado para uma missão profundamente relevante, importante e significativa. E aí no versículo 30, nós poderíamos resumir toda essa mensagem, talvez, com o versículo 30. O versículo 30 nos diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui nós vemos em João, mais uma vez, uma postura extremamente humilde. Nós vemos em João uma postura de um líder que é bem resolvido e que atendeu o chamado de Deus e o cumpre com muita fidelidade e alegria. Quem tem que crescer é Ele, é o nome dEle, a glória é para Ele, o louvor é devido a Ele, tudo que nós fazemos é para exaltá-lo. Quando nós somos honrados, nós glorificamos a Ele, nós apontamos para Ele. Todas as bênçãos que nós recebemos, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, seja o sucesso profissional, intelectual, tudo nós tributamos a Ele, a honra e a glória e o louvor, porque somente Ele é merecedor. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, quando a gente olha para o texto no verso 31, ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João agora enfatiza irmãos, algo especial. Ele fala, olha, esse que é o noivo, esse que é Jesus Cristo, ele na verdade, ele veio das alturas, ele tem uma origem celestial, ele é autoexistente, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele é Deus. Mas aí ele diz mais, ele diz assim para nós, depois de falar que ele tem origem divina, ele fala que vem da terra é terreno. Ele está dizendo, eu não, eu nasci de um homem e eu nasci de uma mulher. Eu sou terreno, eu sou limitado, mas ele é o próprio Deus. Então não há problema, não há crise pelo fato das pessoas estarem seguindo a Ele, pois é Ele realmente quem deve ser seguido, é Jesus Cristo e não nenhum outro. E nesses dias eu tenho ficado assim muito enfático nessa centralidade de Jesus Cristo, porque existem muitas religiões que insistem em colocar outras pessoas que, embora muito dignas e respeitáveis, no lugar de Jesus Cristo. A fé cristã, ela aponta para Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas que nós fazemos. E nós não podemos deixar de, nos nossos púlpitos,
enfatizar o nome dele, porque somente ele tem poder para perdoar pecados e conceder vida eterna. Só ele pode preencher o vazio que existe nos corações, dar sentido à vida. Porque você deve conhecer pessoas que, embora abençoadas, que embora com sucesso profissional, elas estão com a vida em frangalhos, com o coração arrebentado, sem alegria, sem paz no coração, sem motivação de viver. Por isso nós enfatizamos Jesus Cristo, porque é Ele que, mesmo em meio aos momentos mais adversos da nossa existência, somente Ele tem uma mensagem de esperança, de transcendência e uma mensagem verdadeira. Quando olhamos para o texto bíblico, na parte final do versículo 31, diz assim: que veio do céu e está acima de todos. João está dizendo, olha, não há problema não. Ele está acima de todos, ele sabe o que está fazendo, e é ele que eu vim anunciar. Versículo 32, que testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Claro que aqui a figura de linguagem seria uma hipérbole, não é isso? Porque há um exagero aqui. Ele está dizendo que ninguém, realmente ninguém aqui não é ninguém. Muitas pessoas ouviram a mensagem de Jesus, mas o todo, olhando para o todo, realmente a mensagem de Jesus, ela foi rejeitada. A palavra do Senhor nos diz: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ele veio para o povo de Israel, e o povo de Israel não ouviu, não aceitou a sua mensagem. Meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para isso, a gente fica pensando, como a palavra de Deus ela é poderosa, como a palavra de Deus ela é capaz de tirar todo o empecilho, toda a barreira, toda a dificuldade, para que ela possa fazer sentido aos corações. E aí, na sequência, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. E quando uma pessoa recebe Jesus Cristo no coração, o que ela testifica é que Jesus Cristo, Ele é verdadeiro. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Aquilo que Ele disse, Ele realiza. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Vocês viram que os profetas foram usados por Deus, o Espírito Santo os usou, mas eles não tinham a mesma relação com o Espírito Santo que Jesus Cristo possuía. Jesus Cristo recebeu sem medida. Jesus Cristo, quando nós lemos, nós cantamos hoje inclusive, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que Ele era realmente Deus e que o Espírito Santo estava com Ele. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Todas as coisas, nada foge ao seu controle, ao seu domínio, ao seu senhorio. Tudo está sendo obedecido, que Ele planejou, que Ele realizou. Porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é Ele quem idealiza, é Ele quem imagina, é Ele quem concebe, mas por outro lado também é Ele quem concretiza, é Ele quem leva a bom termo tudo aquilo que Ele planeja. Por isso a nossa vida está em suas mãos. Por isso nós estamos seguros, porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós somos dele, nós somos salvos, temos vida eterna, e Ele é capaz de cuidar de mim e de você durante toda a trajetória da vida. Quando nós achamos que o tempo fechou, quando nós achamos que nada mais de bom pode acontecer, que nós vamos sucumbir às dificuldades existenciais, Deus, de maneira soberana, Ele se levanta e nos concede bênçãos e alegrias inimagináveis. Eu sei que assim foi comigo, assim é comigo e assim também é com os irmãos. É Deus quem faz isso. Nós podemos confiar
em suas mãos poderosas, em seu coração terno. Versículo 36, para a gente finalizar. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna como um presente de Deus. Tem a vida eterna não porque subiu a escadaria da penha, como costumam dizer. Tem a vida eterna não porque tem todos os seus recursos para as obras sociais. Tem a vida eterna não porque fez algum tipo de ação meritória, porque não existe mérito. A salvação é totalmente graciosa. É bênção de Deus, é favor imerecido, é pela graça que nós somos salvos. Ah, meus irmãos, e como é maravilhoso entender que é pelo fato de nós sermos salvos que nós fomos predestinados para andar e viver em boas obras. E é por isso que o seu coração, é por isso que o seu coração se alegra quando você faz o bem. Por isso o seu coração se encanta, a felicidade brota do seu rosto. Você fica tendo uma aparência mais bonita. Sabe por quê? Porque você está cumprindo o papel para o qual Deus te chamou, te vocacionou, fazer o bem. Fazer o bem traz alegria ao coração do crente. E o texto fala que Ele nos concedeu aquele que crê. E se você crê, você tem a vida eterna. E se você crê, o seu horizonte foi transformado e mudado. Se você crê, você é um filho de Deus. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Nós somos de Deus, nós temos essa garantia e essa tranquilidade. Portanto, nós não devemos pensar em nós mesmos, que o holofote esteja voltado para nós, mas apontado para Jesus Cristo, pois somente Ele é merecedor de todo louvor. E o texto fala: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E nesses dias, quanta gente nós temos visto rebelde contra o Filho? Quantas pessoas estão rejeitando a mensagem de Jesus Cristo? Quantas pessoas têm abandonado o caminho de Deus? Quantas pessoas estão deixando o coração ficar empedernido, endurecido? Quantas pessoas estão assim? E ele diz mais: veja comigo, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui tem uma coisa muito importante de nós falarmos. Preste atenção, olha o texto. O texto está nos dizendo que aquele que na verdade se mantém rebelde, ele não apenas receberá a ira divina. O texto fala com muita clareza, mas sobre ele permanece a ira divina. Pois todo aquele que ainda não se voltou para Cristo de todo o coração, ele está debaixo da ira divina. Nós também estávamos anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Quem não está em Cristo já está debaixo da ira divina. Claro que isso vai se concretizar ao final de tudo, mas já está. E aí, sabe o que eu digo para você nesta hora? Nós conhecemos tantas pessoas que ainda não têm Cristo, tantas pessoas que ainda não reconheceram que Ele é o Messias prometido, que Ele é o Salvador. Essas pessoas continuam debaixo da ira divina. Pessoas queridas por nós, pessoas que amamos, parentes, colegas de trabalho, pessoas muito caras, e nós precisamos pregar o Evangelho para elas. Não apontar para nós, mas apontar para Jesus Cristo, que é o nosso autor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele tem poder para salvar. E aí nós não podemos agir como os hipercalvinistas,
Já ouviram falar nisso? Hipercalvinistas são aqueles que acreditavam assim: se Deus vai salvar mesmo, para que pregar? Para que fazer missões se Deus vai salvar mesmo? Nós que somos calvinistas, nós pregamos porque é uma ordenança de Deus, cumprimos o ID de Deus, mas sabemos que a operação salvífica, ela é realizada pelo Espírito Santo. Não somos nós que temos o poder de converter as pessoas, mas nós pregamos a palavra porque assim acreditamos. E porque o povo de Deus hoje tem anunciado tão pouco a salvação em Cristo, a mensagem redentora. Por que o povo de Deus está anunciando muito mais que devemos vir à igreja para receber a bênção e não para receber o abençoador? Esse texto é um texto profundamente cristocêntrico e que nos faz refletir sobre a nossa espiritualidade, a maneira como nós temos olhado, inclusive, a nossa própria relação com Jesus Cristo e com a nossa fé. Nesta manhã, nós queremos orar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pelos irmãos. Nós queremos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de falar do seu amor para as pessoas que estão à nossa volta. Que haja esse senso de urgência de pregar o Evangelho, como havia anteriormente e hoje não tem ocorrido tanto. Nós queríamos comunicar, compartilhar a nossa fé. Nós queríamos, poderia ser até uma fé de menino, mas nós queríamos tirar as pessoas do domínio de Satanás. Nós queríamos ser instrumentos para impedir as pessoas de irem para o inferno através da pregação do Evangelho. Mas hoje parece que as pessoas não estão se importando tanto com isso. Mas uma igreja bíblica é uma igreja que convida os pecadores a se renderem aos pés de Jesus. É uma igreja em que seus membros são capazes de pregar o amor de Cristo a toda a criatura. Vamos neste momento orar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Nós aprendemos lições muito importantes na manhã de hoje, e que Deus possa fixar na mente e no coração dos amados aquilo que nós aprendemos.